meu povo, chegou 2026, o ano da despedida. Minha mana, meu povo. Vocês sabiam que eu vou ser muito sincera com vocês? A ficha ainda não caiu? Não vou negar que a ficha ainda não caiu. Eu ainda tô processando tudo, que esse ano de 2026 é o ano da despedida. Mas essa despedida, ela não veio de supetão, tá? Vou contar aqui pra vocês como tudo aconteceu. Também eu preciso confessar pra vocês que não é fácil. Não é fácil entrar, né, pra a gente se tornar item, é todo um processo que não é simples, mas é mais difícil ainda sair, não vou te negar. O item que falar que é fácil sair, não tá te falando a verdade, porque a gente cria um vínculo muito forte, não é só naquela temporada de junho que a gente é item o ano todo. Às vezes a nossa vida, por exemplo a minha, se confunde com o boi, porque eu vivo tudo que eu vivo de Parintins, de Garantido, de forma profissional há 20 anos. E eu vivo de forma torcedora, apaixonada, desde que eu me entendo por gente. Então, não me recordo, por exemplo, da minha vida sem um Garantido. Então, realmente, é muito difícil, né, tomar essa decisão, ter essa atitude. Não é simples. Por isso que ela tem que vir carregada com muita consciência, com muito amadurecimento. Porque a gente precisa realmente ter a consciência de que todo início perfeito tem um fim perfeito. Eu lembro, por exemplo, que em 2026 a gente teve uma noite da Cunhaporanga em Manaus, linda, que foi uma festa gigante. Eu olhava bem dentro dos olhos, agradecendo. Eu fui para eventos do Garantido, como por exemplo, me recordo de uma noite da Batucada em Manaus, que eu fui. Brinquei com todos os batuqueiros, interagi com todos, olhava no fundo dos olhos deles, abraçava, ouvia cada palavra. Então, por isso que eu fui meio que tornando cada momento um ato de despedida. Porque, de fato, a gente vive isso de uma forma tão intensa e, às vezes, essa chave, ela tem que realmente ir amadurecendo e virando. Eu falei pra vocês nos outros vídeos que em 2017 eu tinha cogitado, cheguei a conversar com a diretoria que eu ia me despedir, mas não aconteceu. Em 2023 eu cheguei a pensar também nessa possibilidade, mas também não aconteceu. Em 2024, quando eu saí do Big Brother, eu saí realmente com muita coisa linda, vivendo muitos momentos incríveis. E eu cheguei a pensar também, só que eu pensei o seguinte, falei, poxa, eu contribuí tanto para isso tudo que está acontecendo aqui acontecer, eu acho que eu mereço desfrutar um pouquinho também dessa ascensão, desfrutar um pouco de como essa brincadeira tá grandiosa, tá linda. Então, eu mesma vou ter gentileza comigo e vou aguardar um pouco mais. Eu falei, não, acho que eu mereço, de verdade, desfrutar um pouco dessa ascensão toda que eu contribuí. Foi quando eu permaneci um pouquinho mais até aqui. Em 2025 aconteceu o seguinte. Eita, minha mana. Em 2025, depois da festa da vitória, eu tinha entendido o quanto eu tinha vivido um propósito. Eu entendi que a minha passagem pelo Garantido, pelo Festival de Parintins, não era sobre mim, era sobre todos nós. E o quanto a minha passagem, de fato, por Parintins, pelo Garantido, como item, fazia parte de um propósito. Em 2025 eu tinha entendido isso, principalmente com a vitória do Garantido, né? Foi quando na festa da vitória em Manaus, eu liguei pro vice-presidente e avisei pra ele que eu estava me despedindo do boi e que eu ia anunciar na festa da vitória. Porque eu queria ter o maior contato que eu poderia ter com o maior número de torcedores do Garantido possível para me despedir. Então, na minha cabeça, a festa da vitória do Garantido em Manaus, que foi uma festa super lotada, era o momento perfeito. Foi quando, acho que uns 20 minutos depois, eu recebi a ligação do Fred, presidente do nosso boi. O Fred me ligou e o Fred, ele é uma biblioteca viva, ele é extremamente inteligente, ele é um mestre da nossa cultura popular. E o Fred, inteligentíssimo como ele falou bem assim pra mim, minha filha, é o seguinte, se você anunciar a sua despedida agora, na festa da vitória do Garantido, você vai tornar a festa da vitória do Garantido num velório. E você vai criar uma visão de que aconteceu algum atrito, porque foi em cima da hora. Então, minha filha, guarde esse momento para você numa outra oportunidade. Não faça isso agora. Eu acho que é um momento de celebração, todo mundo quer festejar o Garantido. E eu acho que isso vai trazer uma outra emoção, uma outra energia. Então pense bem, pelo bem do boi, pelo bem da nação encarnada. Não torne esse momento difícil, porque eu acho que muitas pessoas vão às lágrimas. Então aguarde. E aí ele me tocou no mais íntimo do meu coração. Quando ele falou aquilo, eu falei, cara, acho que você tem razão. Porque de fato, até porque eu tava tomando aquela decisão muito na emoção. Eu falei, cara, é agora, tem que ser agora. E graças ao Fred, a ligação do Fred, eu não me despedi. E ainda bem eu não me despedi naquele momento, porque eu acho que eu teria me arrependido. Passado o tempo, eu comecei a me organizar para 2026. E praticamente alguns motivos me levam a esse sentimento de despedida, né? Eu principalmente amadurecendo ainda mais. Primeiro motivo, eu falei para vocês que é essa sensação de dever cumprido, propósito, né? Eu acredito, percebo e hoje tenho certeza que a minha passagem pelo Garantido como item, pelo Festival de Parintins, de fato faz parte de um propósito divino, né? Tanto o Garantido da minha vida quanto a minha vida no Garantido. O outro motivo também que me faz chegar nessa conclusão é entender que às vezes eu não consigo conciliar a minha agenda. Por isso que eu escrevi um texto que eu não saio porque eu não posso mais.
eu saio porque de fato eu cumpri aquele propósito para o qual eu fui chamada. E um outro motivo também que me faz perceber isso, essa despedida, que esse momento é chegado a hora, é porque eu percebo muito que eu tive que me reafirmar muito até aqui. Então hoje eu já não me sinto tão confortável em ter que me reafirmar. E acontecem algumas situações que a gente tem que se reafirmar enquanto mulher, enquanto artista. E hoje eu já não queria mais ter que ficar me reafirmando, sabe? Eu acho que tudo que eu tinha para provar para todo mundo eu já provei. No final do ano, em outubro, eu cheguei a sentar com o vice-presidente e eu falei com ele: quero organizar com você a minha despedida para 2026. E eu gostaria muito que fosse na Arena do Bumbódromo. Não é algo obrigatório, não está em contrato, não é algo que pode fazer sentido para algumas pessoas, mas na minha visão de torcedora e de fazedora de cultura, acho que faz sentido ser mencionado esse encerramento de ciclo no Bumbódromo. Quando foi em janeiro, eu vim para a Capacidade Garantida, nós reunimos justamente com a diretoria, eu e os diretores, e foi quando eu decidi que isso ia acontecer. Primeiro existia uma conversa de que despedida na arena às vezes é complicado, porque o jurado pode achar que você saiu do personagem, pode prejudicar o boi no seu todo. E eu fiquei com aquele sentimento de responsabilidade. E agora, se eu me despedir, e se o jurado achar que eu saí do personagem, se prejudicar o boi, eu já não queria mais me despedir na arena, já queria fazer uma despedida antes ou uma despedida depois, mas ao mesmo tempo meu coração queria que fosse na arena. E que é necessário encerrar esse ciclo e que ele tinha que ser na Arena do Bumbódromo. Comuniquei a minha família, foi muito difícil para minha mãe, né? A minha mãe que é muito apaixonada pelo Garantido, foi muito difícil pro Alessandro, que é meu amigo e coreógrafo, ele tá comigo nessa vida muito antes do Garantido, foi muito difícil para ele se emocionou muito, ele chorou muito, foi muito difícil para todo mundo. Chegou o festival. Nisso que chegou o festival, eu conversei com o Israel Paulainho, e o Israel falou: você tem certeza que você vai fazer isso? Acho que você ainda pode contribuir mais uns anos. Eu tô assim, ó, consciente que eu tenho que fazer isso agora. Eu tive certeza de que esse momento perfeito tinha chegado, por exemplo, quando eu vi tudo que a Cunhaporanga ia viver na Arena do Bumbódromo. Momentos lindos, fantasias belíssimas, alegorias belíssimas. É como se fosse, de fato, um momento de ascensão. Quando eu soube da alegoria da última noite, principalmente na última noite, quando eu vi o meu rosto ali, que o artista Luiz Sampaio fez, cara, faz parte do encerramento de um ciclo. É isso. Eu tenho todos os sinais de que de fato isso está acontecendo e que é para acontecer de uma forma linda e gloriosa. Foi quando eu com receio de prejudicar o Garantido com a minha despedida, segurei muito o meu choro. Foi quando a gente foi pro meio, né? Eu combinei tudo com o Israel e com o JP. O Israel começou a anunciar, as palavras dele, o verso do JP começaram a me envolver muito, as palavras do Israel começaram a me envolver demais, eu já queria chorar demais. Eu vi os jurados em pé me aplaudindo, o Bumbódromo inteiro me aplaudindo, emocionados, os jurados me aplaudindo, os jurados todos se levantaram para me aplaudir e eu queria muito me derramar em lágrimas, eu estava segurando, só que eu também estava com o meu coração assim: eu não posso prejudicar o Garantido, eu não posso sair do meu personagem, então eu não posso, tenho que segurar as minhas palavras, eu não posso. Eu comecei a sentir que começou a sair lágrima, aqui foi quando eu virei de costa com o boi e fomos pra nossa galera, porque eu tava com muita responsabilidade na minha cabeça de que aquele momento, né, que eu ouvi isso, poderia prejudicar o Garantido. Foi lindo, eu vi as pessoas chorando, as pessoas aplaudindo, as pessoas em pé, foram minutos de muita emoção, eu não aguentei, eu chorei demais, o Garantido na minha frente, foi um momento sublime, as palavras do Israel Paulain. Foi um momento de muita emoção, foi um momento de muita realização, foi um momento de choro de alegria, né? Eu me recordei de tudo que eu vivi até aqui, meu sonho de infância que foi tornado real, né? Eu que muito desde criança vivo Garantido, vivo Parintins, vivo a nossa cultura, cheguei onde cheguei, desconheço uma história parecida com a minha. Então não tinha outra oportunidade, era essa oportunidade. Foi lindo, como não seria em 2017, como não seria em 2023, como não seria em 2024, como não seria em 2025. E como não seria no próximo ano. Foi lindo como foi. De verdade, estou muito feliz, agradeço muito a todo mundo que contribuiu. Fred Góes, nosso presidente, maravilhoso. Ainda bem que o Fred me segurou na festa da vitória do Garantido, porque senão a gente não tinha vivido esse momento incrível, momento apoteótico, momento glorioso. Eu saio do Garantido com a cabeça erguida. Minhas notas são notas muito boas, as minhas notas do Festival de Parintins são sempre notas vitoriosas e felizes. Que pena a gente não ter ganhado esse campeonato. Deixo para vocês aqui. Não duvidem dos sonhos de vocês, acreditem nos sonhos de vocês. Eu sou a prova viva de que vale a pena sonhar. Tem uma toada do Garantido, que é de Rainha do Folclore, que fala: fez do folclore sua magia. E eu fiz do meu folclore a minha magia, né? O meu mundo encantado, o meu mundo de sonhos e de realização. Estou muito feliz de ter encerrado esse ciclo. Não encerro esse ciclo com outro sentimento a não ser felicidade. Felicidade e gratidão. Meu coração chorava ali de muita alegria, de verdade. E agora a gente vai viver junto outros momentos da minha vida. Grandes coisas estão por vir. Me despedi do item 9, mas do Garantido jamais. Jamais. Garantido é eterno no meu coração, na minha vida.
E obrigada por tudo. Fico feliz de a gente ter vivido esse momento no Bumbódromo, diante de todo mundo, pro Brasil e pro mundo todo ver. Foi uma emoção única. E mais uma vez, obrigada a cada torcedor pelo carinho, por ter acreditado no meu talento, na minha história desde 2014, pela oportunidade que o Garantido me deu, todas as diretorias, os presidentes que até aqui eu vivi, pela oportunidade, pelo espaço. Só gratidão e a gente vai viver muita coisa junto ainda, tem muita coisa para acontecer. Mais uma vez, meu povo, obrigada por tudo.